Vocês estão prontas, crianças? Minerva, você já pegou a Mel Maia? Sim. Por um momento, uma festinha só, né? Ah, muito obrigado por todo mundo respondendo. Estamos capitão, velho. A última vez que eu perguntei isso, uma pessoa disse: vamos embora, capitão. Enfim, vamos lá. Ezreal, história do Ezreal, coisinha linda. Vamos ver aí, hein? Ei, Ryze, você ainda esconde aquelas runas perigosas no mesmo lugar? Nossa, tá alto, né? Quê? Não devia ter gritado isso? Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Eu sou o Alessios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Bora pra mais um vídeo. Pera aí, deixa eu me inscrever e dar o like, porque eu tô na minha conta nova, né? Nova, entre aspas, que eu entrei aí agora. Vídeo de história explicada, dessa vez o explorador de Runeterra, Israel, o menininho prodígio, o filho perdido do Ryze. Então já deixa o seu like maroto e bora! Ezreal nasceu numa família muito rica de Piltover. Os seus pais são, ou eram, grandes exploradores e historiadores, assim como seu tio também é. Tirar o Faz chat, parte da perdão. cultura da Cidade do Progresso que seus habitantes tenham essa sede por ciências, por inovação tecnológica e provarem entre si e pro mundo que Piltover é o futuro próspero de Runeterra. Não é à toa que Noxus, em vez de lutar e tentar dominar Piltover, eles fecharam negócios e agora Noxus consegue ter mais mobilidade de exércitos e suprimentos por Runeterra. Noxianos, eu odeio esses caras. Além daquele desejo por poder através da magia. Mano, e caso todo você mundo não tenha odeia aptidão Noxiano, né? natural para Passo as mal artes nisso. arcanas, Piltover pode dar uma ajudinha com o Hextech, uma tecnologia combinada com magia em que qualquer um acaba conseguindo manipular poderes místicos. Você não pode criar magia em um laboratório, Jace. Ou parece que sim. Esses e outros motivos tornaram a Cidade do Progresso a cidade mais rica de Runeterra. E o Ezreal, então, vive nesse meio, um turbilhão de informações, explorações, museus, academias e livre mercado. E o EZ nasceu com uma genialidade inata. O cara parece uma esponja de tão fácil que ele absorve conhecimento das aulas e passa em testes acadêmicos que o seu tio, o professor Lemaire, dono de um museu, tenta aplicar e prender a atenção do sobrinho enquanto seus pais ficam ausentes em expedições ao mundo antigo do velho império de Shurima. Ser explorador é de família, tá no sangue. Só que o EZ não é bem o tipo de aluno aplicado que nem o Jace ou o Victor, que buscam ampliar os avanços Hextech, tá ligado? A gente Ele viu tem em uma Arcane. sede insaciável por exploração que herdou da sua família. Um caminho conhecido é um caminho chato. A gente viu em Arcane, inclusive, que o Victor, sim, tava se fudendo, estudando e criando maneiras de melhorar e ampliar a ciência deles lá, enquanto o Jace estava ampliando a ciência do corpo humano, né? Indo transar com aquelas outras personagens lá, que eu acabei esquecendo o nome. Nenhum livro vai te ensinar isso. Então ele não consegue ficar parado muito tempo no lugar e acaba criando problemas pro tio Lemaire. Se eu nem conheço as regras, como é que eu posso estar desobedecendo? Ele era alimentado pelos relatos extraordinários que os seus pais contavam sempre que voltavam para Piltover. O principal deles era uma busca secreta e ambiciosa pela tumba de Nezuk, um tirano Shurimani que dizia que era capaz de saltar instantaneamente de um lugar para outro, até que um dia os pais do Ezreal não voltaram mais. O tio Lemaire concluiu que os pais do Ezreal tinham morrido, Meu Deus mas do céu, o o chat EZ voltou, não que porra é acreditava essa? nisso. Então ele abandonou os estudos, começou a se preparar pegando uns livros e pergaminhos emprestado do acervo da faculdade, tá ligado? Também pegou uns óculos muito da hora e partiu para uma jornada de busca pelos pais, seguindo seus instintos exploradores e iniciando diretamente a tumba de Nezuk. Ah, um plano! É claro que eu tenho um. Viajando escondido então no navio mercante e descendo na cidade portuária de Nashiramai, em Shurima, que por enquanto ainda não foi dominada por Noxus, e eu falo isso porque Belzun, que é a cidade vizinha, já foi dominada por Noxus. Ele contratou um guia para atravessar o Grande Sai, o deserto. Guys, só uma coisinha. Eu já falei várias vezes aqui e eu deixo avisado pra vocês. Eu não paro meu conteúdo por causa de sub. Eu não sei da onde que o povo da Twitch quer que pare o conteúdo para as pessoas que não são subscribers.
Qual seria a graça de se tornar subscriber aqui, por exemplo, se eu parasse o meu conteúdo toda vez para as pessoas que não me apoiam e não são subscribers? Tipo assim, eu já falei isso e volto a falar. Eu faço live todos os dias e muitas horas de live. Ontem eu fiz 9, anteontem eu fiz 8. E hoje eu, pelo menos agora, estou fazendo 5,50. Então, é de vocês, caso queiram ter uma experiência melhor dentro dessa live, dar o subscribe, que custa R$7,90, ou o Prime, tá ligado? Não é nada demais, velho. Isso é o justo, tá ligado? É o justo comigo e com as pessoas que são subscribers minhas. Que abriga muitos povos nômades e saqueadores depois da queda do Império do Sol, catadores de relíquias e muitas criaturas, como os nadadores da areia, que os catadores costumam surfar por cima dessas criaturas, os Dormon, feras tão gigantes que tribos podem morar em cima delas como se fossem cidades, trolls de areia, que até agora só o Israel afirma que existe, e do deserto de Saikalik, os Shersai, a temível prole da Rek'Sai, a mamãezona do vazio. Nada pode me impedir, a não ser parasitas Shurimanes. A cada passo, o Israel se imaginava seguindo o caminho dos pais, chegando cada vez mais perto de desvendar o mistério do desaparecimento deles. Se embrenhando em cavernas e ruínas durante meses, ele finalmente conseguiu o que os seus pais claramente não tinham conseguido. Embaixo de um mausoléu de um imperador desconhecido, ele encontrou a tumba de Nezuk. Parece perigoso! Vamos aí! O sarcófago estava vazio e só tinha uma luva de bronze reluzente com uma gema cristalina e brilhante no centro. Mas é dele mesmo. Mas, como um bom Indiana Jones de Runeterra, que é o Israel, assim que ele pegou a luva, uma reação em cadeia de armadilhas começou a ativar. Eu sou alérgico a tomar cuidado. Quase sem pensar, ele colocou a luva e disparou rumo à saída, até que ele se teleportou por vários metros, voltando para a entrada, antes que toda a estrutura desmoronasse e virasse uma nuvem de poeira e areia. Nós magos chamamos isso de saída mágica triunfal. Ofegante, o Israel olhou para aquela manopla que pulsava no ritmo dos seus batimentos cardíacos. Ele podia sentir ela alterando e expandindo a sua própria essência, uma relíquia capaz de canalizar o seu dom arcano inato. Nunca encontrei um problema que eu não pudesse resolver com magia que eu nem sei usar. Então ele percebeu que aquilo se tratava de uma temível arma de uma era perdida, uma arma digna do deus guerreiro Nezuk, mas que agora seria uma ferramenta para exploração. Se tá numa ruína, então eu posso saquear. Assim o Israel começou a viajar o mundo todo. Relaxa, eu teleporto por longas distâncias às cegas o tempo todo. Invadindo templos abandonados, ruínas e cidades perdidas para colecionar relíquias e artefatos, sempre confiando essencialmente no seu instinto. Exploradores de verdade seguem a bússola do seu instinto. Numa dessas explorações cheias de armadilhas e emboscadas, a lá Tomb Raider ou sei lá, Uncharted, o Israel recuperou o Elixir de Ulua, uma substância que, de acordo com as crenças, é capaz de dar imortalidade, ou então de ressuscitar os mortos, assim como as lágrimas da vida das Ilhas das Bênçãos, por exemplo. Eu descubro segredos do passado e vendo pra quem pagar mais. Isso faz de mim um criminoso? Nem responde. Ele ia vender esse elixir para um infame parceiro, o Januk, o curador do Clube dos Exploradores de Piltover, na qual o Israel ainda não faz parte, muito provavelmente por inveja dos outros exploradores, ou sei lá, pelo excesso de arrogância do EZ. Existem muitos grandes magos por aí, só que nenhum é tão gostoso. Mas o Januk traiu o EZ. Ele ia matar o Israel para ficar com o Elixir, que segundo o plano do curador, era para ressuscitar um tal de Lorde do Terror. Eu não sei bem se esse Lorde pode ser um antigo ascendente ou um demônio, ou sei lá, talvez o líder da antiga facção dos Mage Lords, que ainda anda bem bagunçada essa parte da história. Mas o fato é que o Israel evitou de ressuscitar esse Lorde do Terror, quando ele conseguiu enganar o Januk e fez ele beber veneno em vez do Elixir de Ulua. A gente vai encontrar uns artefatos valiosos, matar uns vilões, quem sabe até salvar o mundo. Sabe como é, né? Coisa de herói. Vai ser irado. Entre outras explorações do EZ, ele entrou no não bem-vindo Reinado Demaciano,
Em Demacia existe muito preconceito com estrangeiros, principalmente se esse estrangeiro é Meu um mago, né? Deus. Então ele pensou, eu vou inventar um nome fictício aqui pra mim e entrar disfarçado. Então, sem muita criatividade, né, na verdade zero criatividade, ele adotou o nome de Jarrow Pluma-Luz, inspirado no seu pote de gel fixador de cabelo, Jarrow Light Fear, Jarrow Pluma-Luz, Jarrow Pluma-Luz, entendeu? Mano, ficou horrível isso. Eu uso um nome falso Não. em Demacia. Jarro Pluma-Luz. Sentinela da Luz, 8ª Ordem. Ele é um herói nacional. Mas foi assim que ele conheceu a Luxana Crownguard, a crush dele. Oi, Lux. E aí, o que você vai fazer depois? Vamos dar uma volta. Oi, coração. É cedo demais pra te chamar de coração? É, sim. E também assim que a Zoe deixou uma suposta cratera com uma ronda global escondida, para que talvez a garota alta ou o rapaz interessante pudessem encontrar. E assim também que a Zoe deu uma stalkeada nos dois e se mordeu de ciúmes da Lux. Meninas altas não dão com nada. Arco-íris duplos são tão idiotas quanto você. Não que eu esteja dizendo que a Lux não seja uma boa namorada, mas você consegue coisa melhor. Quero você pra mim. Ai, eu sou novo demais pra você, Essa Zoe. dubladora da Zoe é Desiste. muito boa, Eu velho. não Meu disse Deus. que queria te beijar. Ainda. Voltando a falar do tio do Israel, o professor Lemaire, que talvez, né, não é confirmado ainda, mas possivelmente é o professor Light do Rolling Abyss. Por que você não arranja um trabalho de verdade, Israel? Fique aqui e me ajude com a escavação. Esse professor tinha a tese de que Zaun era uma cidade portuária Shurimani, chamada Oshiravazaun, muito antiga e que ao longo dos séculos esse nome teria sido encurtado. Eu não leio livros sobre o mundo. Eu vou lá e eu vejo por mim. Só que vocês perguntaram aí, pras pessoas que perguntaram, a Zoe ela não é criança, tá? Na verdade, a Zoe é um aspecto, né? É um espírito que entrou no corpo da Zoe. Só que, tipo, entende o que eu quero dizer? A Zoe, ela é, tipo, milenar, mano. Ela tem muitos anos. Muitos mesmo. mil O que o anos. Israel descobriu é que Oshiravazaun era um posto avançado de Shurima e que foi inundado pelo sumidouro Ela é do muito rio velha. Pilt, que passa por baixo de Piltover. Eu quase nunca sei o que eu tô procurando. Mas eu sempre acho. Ele descobriu também que esse posto abriga a Cripta dos Sagrados Resplandecentes. Um desses sagrados é uma relíquia que pertencia a Karikan, o exorcista de espíritos do Imperador Shurimani. Possivelmente foi esse exorcista Sharikan quem aprisionou a entidade Brand no sarcófago mágico e que foi solto mais tarde pelo Zeraf durante a luta contra o Nasus e o Renekton. Parece que ele gostava de aprisionar entidades sem controle dentro de objetos para depois usar elas aos seus próprios fins malignos, tipo Yu-Gi-Oh, tá ligado? Aquele Yu-Gi-Oh antigo do Egito, chamados de monstros de duelo, que eles invocavam das pedras. Mas por algum motivo, o Karikan acabou morrendo ali, embaixo de Zaun. O EZ recuperou uma estela com algumas escritas rúnicas que parecia significar Dia do Fogo. No final das contas, essa estela, quando exposta à luz do sol em um dia de equinócio, ela se quebra e liberta vários gremlins infernais de Karikan. E nesse dia em que o Israel recuperou essa estela, era equinócio. Então deve estar aí um dos motivos, talvez um bom motivo, de por que o Israel não faz parte do clube dos exploradores, né? Na última vez que eu fui pra Shurima, eu decodifiquei uns glifos. Alguma coisa sobre, sei lá, cabeça de chacal, fim dos tempos, o de sempre. Enfim, o Israel ainda é um explorador muito jovem e tem muitos cantos de Runeterra que ele ainda não explorou. Ilhas das Sombras. Aquela névoa negra toda deve estar protegendo algo muito valioso. E muitos lugares que ele explorou e acabou saqueando coisas que ele não devia. Ah, qual é, Sivir? Eu juro que eu não sabia que eu tava roubando o ossuário da sua família. Shurimanes, sempre falando que eu me apropriei da cultura deles. Eles não estão errados. Eles realmente me odeiam em Shurima. E em Noxus. Demacia ainda tá em dúvida. E eu ainda não fui pra Ionia. Lá deve ser legal. Ei, Ash, eu juro que eu queria devolver aquela escultura avarosiana. Isso aí é um arco de gelo? Maneiro. Ah, eu já ouvi falar da Rosa Negra. Reputação terrível. Quer dizer, Péssima. eu sou um grande fã. Com toda essa experiência, quem sabe o EZ um dia se torne um mago tão poderoso quanto o Ryze e o LeBlanc. Só deixar a arrogância de lado, né? Quem precisa de um mapa? A manopla é só um enfeite. O talento é todo meu.
Mas o objetivo final de Z de ficar conhecido como o maior aventureiro do mundo é para que seus pais desaparecidos Essa ouçam foto falar do dele, EZ, velho, ele tá uma ouçam mulher o nome nessa do seu foto, filho né? Israel e então voltem para casa. Bem Brilhe feminina. mais que todos e ninguém verá o que está planejando. Ele é a masculina do LoL. É assim. Eu tava dando nada para o EZ, para a história Galera, dele. E continuo não dando nada, né? Fraquinho. Fraquinho, 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 fraquinho. Deixa eu ver aqui.